Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Tô Pronta. E hoje, minha gente, vai dar choradeira. Hoje, a minha convidada é a minha melhor amiga, Kelrin Mônica Oliveira Milani dos Passos. Ó, isso já é uma prova de amizade, hein? Saber o meu nome completo. Sim, é um livro decorar. E por que eu trouxe ela hoje? É por um motivo muito especial, porque vocês que já estão me acompanhando há mais tempo viram a questão da mudança, né, para Floripa. E o episódio de hoje eu pensei em falar sobre não tô pronta para me despedir, porque ele vai ser relançado então bem no dia da mudança. E eu sei que por enquanto eu tô bem tranquila assim, mas no dia 14 o bicho vai pegar. E aí, eu gostaria de trazer vários assuntos, assim, porque como eu não vou conseguir ter uma despedida, assim, de cada amigo, e também nem tem a necessidade, porque não é uma despedida definitiva, então também nem vai precisar ter esse trâmite todo, mas a questão de alguma forma, sim, eu tô me despedindo daquilo que eu sempre vivi, daquilo que sempre foi muito comum, de poder, a cada final de semana, ligar para um amigo, né, e tal. Então, por isso que hoje eu trouxe a Kelrin, porque a gente tem muita coisa para falar, Pra dividir, né? para dividir sobre uma amizade verdadeira. E é com muito orgulho que, então, eu pensei em fazer esse episódio com muito orgulho de tudo que a gente já viveu até aqui. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, amiga. Então, meu nome é Kelrin, tenho 31 anos, sou mãe agora, né? Descobri faz pouco tempo, tô há 3 meses. Trabalho na empresa Crisdu, trabalho também na Serafina. Com muita sorte também, trabalhamos juntas, né? Somos sócias. Ou não, né? Ou não, mas isso é A pros gente vai fortes. contar sobre isso. Sou casada com o Everton e sou uma pessoa muito feliz. Sim, é verdade. Muito feliz. Eu já falo sorrindo, né? Ela fala, não sei se vocês já viram aquele meme, se o inimigo está olhando as tuas expressões faciais, então sorria. Sorria. Ai, realmente a Kelrin, ela vive assim, com esse sorriso no rosto que vocês estão vendo. E até eu acho importante compartilhar que o dia que ela descobriu que estava grávida, eu chamei ela aqui, porque ela estava na dúvida, não sabia se queria fazer o exame. Eu chamei ela aqui pro estúdio, eu disse, amiga, vem pra cá que eu quero saber junto contigo. Eu não queria ser a segunda a saber, eu queria ser a primeira junto com ela. E ela descobriu aqui no estúdio, justo no primeiro dia que eu tava gravando o primeiro podcast do Não Tô Pronta. Que era no primeiro dia. Lembra que tu chegou aqui, estavam uns microfones ali e tal, daí tu disse, ai, que loucura isso aqui e tal. Verdade. Foi no dia que tu descobriu que tu tava grávida. Então, no dia que tu descobriu do teu bebê, eu comecei esse projeto, que também é um bebê, né? E detalhe, né? O que eu fiz quando eu descobri? Eu ria de nervosa, né? Enquanto ela chorava. Esse sorriso. É verdade. E tu chorava de emoção, né? É verdade. E o marido dela, o Everton, também eu tenho como um irmãozão, assim. Sem dúvida, é o casal mais próximo que eu e o Johnny convivemos e dividimos toda a nossa vida, assim. E somos muito sortudos porque a gente tem muitos casais que a gente ama e que vivem perto de nós. Mas ter trazido a Kelrin aqui hoje é quase como eu trouxe uma representante dos nossos amigos pra gente falar um pouquinho sobre o que eu entendo sobre amizade, sobre o que entendemos juntas a partir das vivências que a gente tem, e também sobre o que eu sei que eu vou estar um pouquinho mais distante nos próximos dias, mas que também, aos pouquinhos, eu vou falar para vocês o porquê eu me sinto feliz por ter pessoas como ela para me despedir no dia da mudança. Mas aí eu vou ir desenrolando esse papo todo, que é muita coisa. É muita coisa. Então, amiga, tu te lembra o dia que a gente se conheceu? Bah,
Eu me lembro o dia que eu te conheci. Não, eu lembro sim. Eu lembro o dia que eu te conheci também, mas não sei se tu me conheceu nesse mesmo dia. Pra mim, foi na escola, quando tu se mudou. E, gente, me chamou muita atenção, porque a Jenny era bem diferentona, tá? Ela sempre foi, na verdade, né? Sempre se destacou. Gente, ela me chamou tanta atenção. Eu pensei, eu quero ser. Ela vem de Marte. Eu pensei, eu quero ser amiga daquela guria estilosa ali, porque meu pra mim Deus. tu era estilosa, né? Então a Jenny logo assim teve aquele impacto assim quando ela chegou na escola. Eu achei ela muito diferente, muito estilosa, mas eu não consigo lembrar em que momento a gente começou a conversar. Eu também não me lembro O que disso. fez a gente ter uma sintonia? Eu não consigo lembrar se foi através de outras pessoas. Eu acho que foi através do grupo de amigos que a gente se encontrava e do nada aquilo foi acontecendo, assim, foi muito natural, né? Foi muito natural mesmo. Não foi a partir de um certo ponto, né? Não foi um encontro X. Sim. Então, estejam atentos, porque uma das melhores pessoas que tu pode ter pra conviver pode ser que ela tá ali, naturalmente, perto de ti E tu tá perdendo a e oportunidade. tá perdendo a oportunidade. Eu não perdi a minha, hein? Sim, porque hoje, na vida adulta, a gente conversa com muitas pessoas, inclusive até tu que compartilhou isso comigo um dia, se tu quiser compartilhar, sobre o que as pessoas falam quando elas olham pra nossa amizade. Ah, sim. O que mais choca as pessoas é: nossa, vocês casaram juntos e não teve confusão. Daí a gente tem um terreno também juntas, né? Meu Deus, terreno juntos. Como é que vocês conseguem? Nossa, quem dera eu ter uma amizade assim, onde eu pudesse dividir, né? Algo. Eu não tenho isso, né? E para nós é tão natural. Sim. Se a gente sentar agora, a gente é capaz de comprar uma casa e dividir essa casa juntos. De tão natural assim que é, sabe? Sim, é bem isso, é verdade. E eu tenho esse sentimento de que com vocês, tipo, é uma confiança de olhos fechados, assim. E eu sei que muitas pessoas não têm uma amizade assim, né? De que de olhos fechados vão confiar, inclusive financeiramente, né? Falando que acho que o ponto onde mais pega nas pessoas, em mim também, né? No caso de o financeiro, né? Será que eu posso confiar naquela pessoa a ponto de, tipo, sim, eu posso confiar a ponto de dar tudo, entregar tudo que eu tenho, porque se ela prometeu que de alguma maneira ela vai retornar, enfim, eu tenho certeza que isso aconteceria de olhos fechados, assim. Então, quando a gente decidiu casar, pra quem não sabe, a gente fez um casamento triplo. 2015. 2015 foi uma das experiências mais bacanas que, assim, eu posso olhar pra nossa vida e dizer que, né? Sim, mas detalhe, né? Eu sempre sonhei em casar. Eu lembro que tu tinha vontade, mas eu não sei se tu tinha assim como eu. Eu acredito que não. Essa questão de imaginar muito o casamento, de sonhar em pequenos detalhes, né? Não tinha. Tu era mais prática, né? Sabia que queria casar, mas não tão detalhadamente que nem eu. Então, assim, jamais na minha vida imaginei dividir meu casamento com alguém, mesmo que fosse com a minha melhor amiga, né? Só que as coisas acontecem no momento que tem que ser, né? E eu lembro que eu tava 8 anos com o Everton já, a gente já tava morando há 5 anos juntos, se eu não me engano. E eu queria muito casar. E o Everton... E casar nessa coisa de ter a festa, De ter a né? festa, De ter E o Everton queria casar, mas sempre foi aquele, né? Mais pé no chão, o custo, né? Sabia que era um custo alto e tudo mais. Então, a gente conversava sobre aquilo, mas aquilo não saía do papel. Até que um dia, né? A Jenny me chama na casa dela, foi na casa dos teus pais, né? Pra conversar. E ela, com aquela energia que ela tem pra vender uma ideia, quando ela acredita muito naquilo, gente. Mas eu tô fritando. Meu Deus, ela fritava, ela já conseguia imaginar tudo, né? E eu recebi aquela notícia, porque, na verdade, o primeiro convite, na verdade, era pra irmã dela. Ia ser um casamento mais de família, né? E a tua irmã desistiu e sobrou uma vaga. Sim, algumas coisas já estavam acontecendo, a gente já tinha alguns orçamentos, porém, se não fosse mais triplo, como de início, que era eu, a minha irmã e o meu primo. E aí,
né, que estava casando com a Najara, que é uma irmã também para nós, né, hoje. E quando a minha irmã e o meu cunhado disseram, eu acho que a gente vai investir em outras coisas, a gente, né, vai pular essa, daí eu pensei, putz, agora o nosso orçamento, ele já estava sendo para isso, assim, destinado para isso. O local que a gente estava procurando já era para isso, né, para mais convidados, porque o casamento era triplo. E daí eu pensei, meu Deus, é tão óbvio. É tão óbvio, tipo a Kelly e o Bob. A gente precisa falar com eles. E eu sabia da resistência do Bob. E eu sabia que a resistência do Bob era mais pelo gasto, né? Pelo financeiro. De, tipo, nossa, investir um monte numa festa de casamento e tal. E aí eu pensei, se o empecilho dele é esse, um casamento triplo vai se enquadrar no que ele também, tipo, busca dessas... né? Busca do resultado que ele procura. Sim, foi exatamente isso, né? Mas lembrando, né, que eu não aceitei na hora o convite. Eu fiquei de pensar, lembra? Eu não te dei a resposta na hora. E eu fiquei pensando, só que como eu disse, né, ela vendeu muito bem a ideia, falou muito do lugar. E quando eu fui pra casa, conversei com o Everton, pelo que eu lembro, assim, ele disse, olha, se tu achar legal, se tu acha que faz sentido, né, ok. E daí eu fiquei, acho que um dia pensando. Eu lembro que a resposta até foi rápida. Mas eu fiquei pensando, não, tudo que ela falou, sozinha eu não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer. E eu sonhava com um casamento naquele estilo. Então, é a minha oportunidade de realizar um sonho ao lado, sim, de uma melhor amiga. E o que foi mais legal foi a construção, né? Mesmo sendo triplo, não impediu que cada uma tivesse o seu momento. E eu não me arrependo. Sim. Eu faria tudo igual. Ah, não faria. Eu teria filmagem. Bem verdade. Nós não filmamos, né? Não, porque a fotografia supre e tal. Hoje em dia, tudo que eu queria ter era uma filmagem do casamento. É verdade. Foi a única coisa que faltou, né? A única. Sol, um dia de sol também. É. Porque choveu no dia do nosso casamento. Chuviscou um pouquinho, a gente tava casando ao ar livre e chuviscou um pouquinho. Apesar de que foi lindo, né? Lindas. Porque os convidados abriram os guarda-chuvas e ficou aqueles coloridos, assim. Ficou muito lindo. E na hora da nossa cerimônia, né? Deus segurou ali a chuva e ocorreu tudo perfeitamente bem. É verdade. Não, pode manter a chuva. É só a filmagem, a gente acrescenta na próxima. E a minha maquiagem e meu cabelo teria mudado, mas de resto tá tudo certo. Eu deixaria a minha maquiagem mais clara também. Mas tudo certo também. A gente tem a oportunidade nas nossas bodas. De renovar. Sim. Outro dia você já tá fazendo coisa, já tá fazendo planos. Outro dia eu já tava falando pro Johnny, ia ser muito legal, né, renovar com a Kelly Bob. Dele disse, amor, vamos fazer o seguinte, dessa vez a gente programa sozinho as coisas. Eu disse, não, beleza, tá tudo certo. Assim, vai faltar a minha amiga lá comigo. É o automático, parece, né? Sim. É natural mesmo, a gente incluir um outro nos sonhos, né? O que aconteceu? Eu e a Kelly somos amigas de infância. Adolescência, né? Não infância. Adolescência, ali dos 13, 14 em diante, né? E o que aconteceu foi que a gente casou juntas e depois, mais tarde, quando eu e o Johnny a gente foi fazer um intercâmbio, também a mesma coisa foi. Ligamos online pra vocês, lembra? Amigos, eu e o Johnny, a gente vai fazer um mochilão. A gente ainda não sabe de quantos dias, mas vocês estão a fim de fazer com nós. Tipo, estão a fim de vir pra cá fazer isso com nós. E daí, tu já tava pronta, né? Já tava de mala pronta. E aí, o Everton, que é mais, né, pé no chão e tal, certo? Já começou o cifrão na cabeça dele, né? Tipo, ir pra Europa, fazer um mochilão e tal. Sim. Daí ele começou, mas qual vai ser o investimento e tal? Não, a gente ainda não sabe, mas a gente pode ver juntos, né? O que fica legal para todo mundo. Porque parece que não fazia sentido viver a experiência do mochilão completamente sozinhos, assim, né? Tipo, a gente pensou, que demais seria nós 4 por aí, com mochila nas costas, pela Europa, tipo, isso vai ser demais. Eu só conseguia pensar nisso, assim. E aí, quando o Bob deu essa travada por causa da questão de investimento, né? Tipo, não tinha ideia de quanto que seria, né? Aí eu me lembro
que depois, tipo, antes da gente finalizar aquela reunião, assim, também, a única coisa que a gente falou foi assim, que ele disse, eu tô querendo investir em algumas outras coisas na época, né? Não sei o que era, mas enfim. E aí, a gente disse assim, tá, só pensa o seguinte, tu pode investir depois, tu pode comprar uma casa depois, tu pode comprar o terreno depois. Tu pode organizar a tua aposentadoria depois, porque muitas vezes os guris falam sobre isso, né? De investir para organizar a aposentadoria. Tu pode organizar a tua aposentadoria depois. Porque para viajar e fazer um mochilão, não adianta tu esperar depois, quando tu tiver com a tua vida completamente financeiramente organizada. Porque aí tu vai ter, sei lá, 50, 60 anos, e aí tu não vai mais ter a disposição que a gente tem agora para fazer isso. E nem no estilo que a gente fez, né? A experiência que a gente teve foi única. E aí, o que aconteceu? Tipo assim, sei lá, no dia seguinte, vocês responderam, nós vamos fazer um mochilão. E aí começou o planejamento, né? Sim. Nossa, e foi muito legal. Sim, nossa, foi muito especial, sendo que é uma das viagens acho que mais nos marcou, né? Com certeza. O Everton, né? Principalmente o Everton, impactou muito ele, assim. Ele amou ter viajado. A pessoa que talvez ali segurou um pouco depois, quando voltou pra cá, a gente brinca, né? Ficou até um pouco depressivo, né? Porque é outra realidade, Sim. né? E poder conviver com vocês. O mochilão durou 23 dias, né? Só que os 3 últimos dias a gente ficou sem vocês. Eu acho que é isso, Sim, porque a gente começou antes, a gente ficou 2 semanas antes de viajar com vocês, daí a gente se encontrou no caminho. O nosso durou 60 dias. Daí vocês falaram, a gente nem consegue tirar esse tempo de folga, né? Sim. E aí vocês ficaram um período menor, e aí depois que nos separamos, vocês ficaram então mais esses 3, 4 dias sozinhos. E a gente ainda seguiu acho que mais 2 semanas ainda sozinhos. Acho que foi mais ou menos assim, que o nosso fechou 60, mas aí também, né? Porque, claro, vocês estavam com a vida de vocês organizada, tava tudo ok, trabalho, né? E a gente não, a gente simplesmente deu o louco, pegou, juntou todo o dinheiro na caixinha que a gente tinha e até quantos dias a gente vai, pra onde, e é isso aí. E depois, chegando em igrejinha, a gente vê o que faz da vida, né? Sim, mas o mais louco nisso tudo é, nossa, mas 23 dias, 20 dias, sempre com aquele casal, vocês não se enjoaram? Como é que foi pra conseguir? Enjoamos, não é porque a gente é melhor amiga que a gente não se enjoa, que a gente não tem nossos perrengues, que né? ainda a gente não tem as nossas próprias chatices, né? Claro, com certeza. Eu tenho um estilo, a Jenny tem outro, né? A gente é totalmente diferente. E isso é o mais doido, que acho que por isso que mais fez sentido gravar esse episódio de podcast, sabia? Porque o que eu mais ouço as pessoas falando é, eu não tenho uma amizade assim porque eu não encontro ninguém que está alinhado com aquilo que eu acredito. Tipo, com aquilo que eu quero pra minha vida, com as coisas da forma como eu penso. Tipo, eu tenho uma impressão de que as pessoas são ingênuas a ponto de achar que a gente concorda em tudo. Que o que um pensa, o outro diz amém. Que, tipo, quando a gente se reúne, não tem nunca perrengue ou discussão ou alguma coisa, tipo, que o outro faz que incomoda, sabe? E eu acho que justamente para isso que eu decidi gravar esse podcast, porque se tu for ver, eu acho que seria um crescimento pessoal, né, sobre esse assunto, de que as amizades mais fortes que eu tenho, elas são completamente diferentes de mim. Sabe por quê? No meu ver, é porque tu conhece a essência daquelas pessoas. É indiferente de como elas são, que, né, como tu disse, são totalmente diferentes. Às vezes a gente está vivendo em fases totalmente diferentes. A maioria das vezes, se tu for ver, né? Quase sempre a gente está desalinhado em fases, né? Só que isso não muda. Tu conhece a minha essência e eu conheço a tua essência. E quando a gente conhece a essência da pessoa, não importa a fase que a pessoa está vivendo. Na verdade, isso passa despercebido. Tu sabe da essência daquela pessoa. E buscar conhecer essa essência, né? Porque isso dá trabalho. E como? E dói na gente também, né? Porque a gente tem que, muitas vezes, abdicar, morder de coisas que a gente pensa, morder a nossa língua, voltar atrás, pedir desculpas quando fez uma coisa errada, né? Porque alguma vez a gente já brigou e alguma vez a gente precisou voltar atrás, né?
principalmente do orgulho, né? Sim. E eu acho que isso é o que mais tem impedido de relações duradouras hoje em dia, né? Tipo, por, sei lá, seguir escolhas de partidos diferentes, as pessoas deixam de se falar. É muito fácil, né? Deixar de falar. Mas aí, trazendo para essa linha, eu queria falar sobre alguns perrengues, então, né? Porque a gente estava falando do mochilão e 23 dias. Primeiro, a gente vai começar com um perrengue chique. Qual é o perrengue chique? Dormir no aeroporto? Do aeroporto? É a primeira coisa que veio da minha cabeça de perrengue chique é dormir no aeroporto. Não. Pra tu ver como isso me marcou, né? Sim. A gente dormiu... Não sei se vocês nos acompanharam as 7 noites. 2 vezes em Veneza, 1 vez em Roma e 1 vez na Espanha. Acho que foram 4. E aí acho eu que e as o outras Johnny... 3 foram vocês 2 só. Eu e o Johnny temos mais 3 noites, que eu tenho no total 7 noites. E... Então, ok, isso é perrengue chique, mas o que eu tava falando de perrengue chique era em relação à nossa amizade. Tu te lembra daí que nós tava falando outro dia, a gente tava recordando que lá em Paris, num monumento, eu nem sei o que monumento que é aquele, mas é um perrengue muito chique. É o monumento da treta, gente. A gente chegou, foi um dia lindo, nossa, era um dia lindo, ensolarado, nós tínhamos nos arrumado antes de sair de casa, do apartamento em Paris, que a gente tinha alugado, que era bonito também, né? Era numa área muito bonita. Eu tava me sentindo num filme aquele dia. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, porque eu tava usando aquela camisa colorida, bem colorida. E aí, e tu no equilíbrio, né? Tu tava mais de jeans e preto, acho. Uma blusa preta naquele dia. Sim, porque a gente tem uma foto no metrô. E aí tu tava sendo o ponto de equilíbrio naquele dia. Na verdade, em vários dias. Na vida, tu tem sido ponto de equilíbrio. Mas, enfim. E aí, a gente brigou, mas brigou muito feio naquele monumento de Paris. Bobice, né? Foi ridículo. Eu acho que foi a briga mais boba que a gente já teve até hoje. Eu acho que aquela do ensino médio foi a pior. Sim. Mas a gente estava no monumento em Paris e a gente já estava... Eu acho que também já estava um pouco cansado um do outro, né? Porque, querendo ou não, a gente já estava vários dias, tipo, desde o acordar até a hora que vai dormir juntos, né? E outra, o mochilão, ele é muito legal, mas ele também é exaustivo, né? Que a gente caminha muito, a gente vê muita coisa, é muita informação, a cabeça dói de tanta coisa. A gente se alimenta mal, né? Sim, tu lembra que a gente salivou quando a gente viu uma salada do McDonald's? Prato de salada do McDonald's. De tão mal alimentada que a gente tava. De tanto tempo que fazia que a gente não comia salada, né? Porque daí tu vai parando em lugares, vai pegando uma pizza, vai pegando um lanche, vai pegando, né, coisas assim, mais práticas de comer. Então, aquilo tudo já tava gerando um estresse normal, assim, né, entre nós. Do nosso corpo, eu quero dizer, né? Tava exigindo mais do nosso corpo do que o normal, né? E aí, eu me lembro naquele dia, então, tava tudo lindo, maravilhoso. Daqui a pouco a gente começou a brincar sobre, uma dancinha, né? E aí, eu comecei a cantar. E aí, eu falei, daí, tipo, então a dancinha é assim, work, 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 Não, work, Jenny, work, work, não work. é assim. Claro que é, Kelly. Sim, é sim. Não é. É work, work, work. Assim, não! Tu tá com o ritmo errado, é muito acelerado, assim, work. Ai, amiga. E daí o gatilho foi eu querer pegar o meu celular. E comprovar que ela tava certa. Nossa! Assim, como assim? Como assim tu tem que comprovar que tu tá certa? A gente tá falando sobre uma música. Tipo, nós estamos aqui brincando. Calma, tu não precisa comprovar que tu tá certa. Daí, tipo, não, mas... Só pra gente saber. É só pra gente saber o ritmo da música. Que absurdo. Que absurdo. O fim do ser humano é ter que provar que ele tá certo no ritmo da música. Tanto faz. Eu nunca vou me esquecer. Sim, tanto faz, ela disse e virou as costas brava.
Não, mas acho que o que mais gerou, daí assim, que fez aquela nuvem negra, é que eu disse que teimosa. Eu nunca vou me esquecer disso. E o Everton, tipo, ele é sempre tão centrado, tipo, todo assim, ele tem essa sensibilidade de conseguir apartar qualquer coisa que tá acontecendo, né? E aí ele olhou, nossa, logo quem falando de teimosia? E aí aquilo assim fechou. Aí eu virei as costas e pensei, o que aconteceu aqui? E saí muito braba. E a Kelly e o Bob saíram pro outro lado braba. E o Johnny só saiu me seguindo. Ele nem sabia o que tava acontecendo, né? Normalmente o Johnny que tá no meio das tretas, aquele dia, ele ficou a ver navios, assim. Ele não tinha nem entendido, né? E aquilo foi muito doido, porque eu sei que daí vocês foram ver, então, esse monumento. E depois que a gente foi pra uma loja, eu lembro muito bem que, acho que no momento que a gente se falou, que eu cheguei mais próximo de ti pra gente tentar fazer as pazes, ficar tudo bem, foi quando a gente tava numa loja de tecido, né? Sim, porque daí eu fui comprar alguns tecidos pra dar de presente pra minha mãe. E aí eu fui olhando assim, mas eu tava bem bicuda, né? Aquela hora que eu pensei, que absurdo. Que absurdo. Eu tô em Paris e tô me estressando com essa gente no meu mochilão. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. E daí... E também eu sempre tive esse... Eu admito, né? Eu sempre tive esse perfil um pouco mais orgulhoso. Que, inclusive, eu vejo que uma amizade de uma pessoa que é diferente da gente, ela também traz ensinamentos, né? E justamente esse é o ponto, né? De uma amizade. De que, por exemplo, a Kelrin traz qualidades nela que complementam algumas que faltam em mim. Eu trago qualidades que complementam algumas nela. Então não tenho porquê a gente simplesmente por uma briga, claro, não seria nem por essa, mas às vezes até alguma coisa um pouco mais séria que acontece, não seria o motivo da gente virar as costas uma para outra, porque a gente está se complementando no andar, né, dos dias. E não é uma briga que muda tudo que a gente construiu, né? Que muda a tua essência, que muda a nossa amizade. E eu acho que a nossa maturidade, daí para lidar com isso, em alguns momentos tu vai ceder mais, em alguns momentos eu vou ceder mais. Naquele dia acho que fui eu, né? Sim, naquele dia foi tu. Tu lembra como eu fui em você? Sim, que daí a gente chegou naquela loja de tecidos, e aí eu tava bem de canto, assim, e daí os guris foram bem para outro lado, porque entre eles estava tudo certo. Pensaram dessas duas que se virem. E aí... Daí eu comecei a olhar os tecidos, fingi que tu nem tava ali, daí tu chegou pra perto, assim, pegou um tecido e tu disse, olha, amiga, tu acha que esse aqui tua mãe ia gostar? Tu falou alguma coisa assim, tipo, nem aconteceu nada, tá tudo certo, mas a gente deu um tempo uma da outra, né? Acho que deu uns 20 minutinhos ali que vocês foram dar uma caminhada, a gente foi pro outro lado, e daí tu chegou assim, daí eu olhei pra ti, assim, sim, acho que essa ela vai gostar. TMK. E não significa que, por eu ter cedido, tenha sido algo tão fácil para mim. Também foi um exercício. Mas eu sabia que também não valia a pena eu ficar brigada contigo por uma coisa tão boba, né? Sim, e, na verdade, nunca vale a pena a gente ficar brigada com ninguém, né? Sim, porque, na verdade, ali o que estava acontecendo não tinha uma pessoa errada. Não. E nenhuma certa, né? Tipo, tava tudo errado, no caso. Tava tudo errado, gente. Anos depois, a gente descobriu que ela falava... Esse ano, amiga. Esse ano. Foi esse ano. Eu falava de uma música e a Jenny falava de outra. Só um pouquinho. A gente fez um mochilão em 2017. É isso. A gente fez um mochilão em 2017. Nós estamos em 2022 e voltamos a falar sobre essa treta, dando risada, né? Claro. E aí, tu foi procurar a música, né? Minto. Não foi esse ano. Foi no ano passado, no primeiro dia do ano, que a gente passou a virada na Camilo no Germano. E a música tocou. E qual era? Era a minha ou era a tua? Eu acho que era a minha. Acho que era a tua. Que daí tu disse, olha, a música da nossa briga. E foi pra cutucar ela. E eu, não, senhora. Essa não é a música que eu tava falando. Aí a gente se deu conta que eram músicas erradas. Que a gente tava... Aí faltou comunicação entre nós, né, também. Sim, total, porque eram duas músicas diferentes. Realmente, eu tava falando o ritmo da minha e tu tava falando o ritmo da tua. Só que isso é muito doido que eu levo pra vida, assim, né? Porque
muitas vezes o que gera uma treta é quando a gente tá falando sobre uma perspectiva, sobre um mesmo assunto, mas cada pessoa tá falando sobre a sua perspectiva. Tipo, de entender que, opa, talvez a música que ela tá falando é diferente da minha, né? A interpretação dela é diferente da minha. Sim, talvez até o jeito que ela escuta o ritmo de uma mesma música é diferente do meu. Porque tem gente sem ritmo também, né? Sim. Tu? Sim, eu acelerei 3 vezes o ritmo da tua música, né? Eu só vi a bunda da Rihanna balançando no ritmo da minha. É Rihanna que canta? A tua é Rihanna. Ai, mas enfim. E a questão também, a gente já passou por várias brigas mais sérias também. Tipo, a nossa amizade, ela nunca foi, e eu acredito que nenhuma amizade vai ser mil maravilhas, assim, né? Com certeza. De, não existir brigas. Tá, mas peraí também. Se não existe, talvez é porque também não é uma coisa um relacionamento tão profundo, né? Transparente. Deixa eu pensar, estou pensando em outros amigos, assim, se tem treta. Apesar de que eu não tenho, acho que, treta com outros amigos. Tá dizendo que o problema é comigo? Eu acho que eu não... A intimidade maior é comigo, automaticamente a treta vai ser comigo. É que nem no relacionamento, né? É verdade. Tu tem treta com outros amigos, assim? Não tão intensos. Eu lembrei da Lari, né? Mas intensos, assim como os nossos, não. Onde a gente para pensar também no que a outra fala, que foi uma das últimas que a gente teve, e faz refletir, e faz também tu mudar em algumas atitudes que tu tava tendo com aquela pessoa, que no caso você, né? Então, assim, Sim. tão intensas, não. Que realmente nos transformam como pessoa, né? Isso aí. É uma amizade que nos transforma. Isso. E de tu tentar entender, porque a gente tá sempre mudando, né? Sempre evoluindo. Então, quando tu traz algo que, na minha percepção, não te incomoda, não significa que aquilo nunca vai te incomodar. E a nossa última briga foi por isso. Pra mim tava tudo bem, tudo certo, até o momento que eu invadi um espaço que te incomodou, só que pra mim tava tudo bem, né? Só que tu precisou se comunicar e dizer, Kelly, não tá legal. Sim. Tu tá falando dessa última... Da eu tava carta. pensando qual foi a última. Da carta. Sim, inclusive eu escrevi porque eu tenho... Eu acho que isso também é uma ótima resolução de problemas, assim, que eu tenho descoberto, né? De que, por exemplo, quando algo me incomodou muito forte, que no dia não gerou uma briga, só me gerou aquele incômodo muito forte, de tipo, isso não pode ser assim, né? Não pode continuar dessa forma, né? Isso. E aí eu pensei, eu preciso conversar com a Kelly. E aí eu pensei, como é que eu vou falar isso? Isso é um assunto delicado. Era um assunto que falava sobre até um certo limite de espaço, eu acho, né? Isso. E aí, que eu tava me sentindo invadida, mas não porque a Kelly queria me invadir. Pra ela era natural aquilo, tava tudo certo. Só que eu vi aquilo de uma forma diferente que me incomodou. E aí, ao invés de já vomitar tudo que eu tava pensando nela, o que normalmente eram as minhas atitudes, só que isso só gera mais encrenca, né? Aí, o que eu pensei? Eu vou escrever, porque eu vou conseguir organizar o que eu tô pensando, até para eu entender o que eu tava sentindo daquela situação, e para eu entender se fazia sentido brigar contigo por causa disso. Tipo assim, brigar, trazer à tona, né? Trazer a discussão sobre aquilo que eu tava sentindo. Eu pensei, eu vou escrever. E quando eu comecei a escrever, tudo ali começou a se traduzir. De tipo, eu me sinto assim por causa disso, todas as vezes que acontecem tal coisa. E daí eu consegui traduzir ali e ver. E isso realmente faz sentido eu botar pra fora. E aí eu pensei, eu vou guardar essa carta, sei lá, uns 2, 3 dias. E aí eu vou voltar a ler ela quando eu tiver mais calma. E quando eu voltei a ler aquela carta, ela ainda me parecia uma escrita gentil, apesar de tudo. Então eu pensei, tá fazendo sentido ainda, eu vou mandar pra ela, né? Nem me lembro como é que foi que eu te mandei. A gente foi escolher tecidos
De novo? De novo. Ó, gente, amiga, Eu não tinha reparado. Nada de tecido. É verdade. A gente foi escolher tecidos e aí eu te entreguei com um chocolatinho, eu acho, alguma coisa, né? Isso, daí tu deixou comigo, depois que a gente foi no meu horário de almoço do trabalho, daí na volta eu li a carta sozinha. É verdade. E pra mim, sim, fazia sentido, né? É o que ela estava dizendo, mas eu também, não que eu tinha o meu lado, mas eu também depois te expliquei o que passava na minha cabeça, né? O porquê eu agia daquela forma. E a gente entendeu, é um perfis totalmente diferentes, pensamentos totalmente... Vivências, né? Então assim, eu soube respeitar o espaço dela, acredito que com o que eu te falei também, tu entendeu o meu lado. E eu acho que a partir daquele momento, que era coisas referentes ao nosso trabalho também, né? Porque até então, a gente tá com a Serafina o quê? 2 anos? Sim, porque daí além de melhores amigas, de casar junto, de fazer mochilão, de sair de férias. De comprar um terreno. De comprar um terreno. Aí, inclusive, o terreno a gente comprou porque a gente queria investir num negócio, os dois casais juntos. E aí, agora, então, a gente se achou mais um enguiço, né? Não tinha nada pra inventar. Vamos inventar um enguiço. Vamos fazer o seguinte, amiga, vamos ter nosso próprio produto e isso vai ser muito legal. Só que através disso também eu vejo, olhando hoje de uma perspectiva como se fosse de fora, assim, que o casamento triplo, eu já tinha laços muito fortes com a Najara, que casou com nós também, e ela se aproximou de ti também de uma maneira muito forte, né? Tipo, criou-se uma irmandade, assim, entre nós três, né? Sim. Por viver aquele processo juntas, assim, né? E até hoje é assim mesmo que ela mora longe da gente, né? Sim. Quando ela vem nos visitar, a gente ainda sente que é tudo igual, assim, que é muito bom, né? É a fase que eu te comentei, não importa a fase, não importa se a pessoa tá longe. Quando tu conhece aquela pessoa, conhece a essência, não há tempo, não há lugar onde ela mora que vai mudar isso. E para mim, a amizade é tu estar disponível para aquela pessoa, mas principalmente estar feliz de estar disponível. Total. Sim. Não adianta dizer eu estou disponível, mas não estar feliz. Isso é pesado. Não. Sim. Eu sou feliz por estar disponível para ti e acredito que você também de estar disponível para mim. Sim. É bem isso. E trazendo agora essa realidade, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu e tu começamos a projetar a Serafina, né? Nós vamos ter uma empresa de velas aromáticas, a gente nem tinha o nome ainda. E a gente vai ter juntas uma empresa e a gente vai ter um produto muito top. Jenny, vamos voltar um pouquinho, né? Esse sonho de ter uma empresa, ele já vem muito antes, né, da Serafina. A gente já pensou em criar um espaço de noivas, em fazer uma fazendinha, eu acho também, alguma coisa assim. Fazendinha. Não era alguma coisa para as crianças, assim, tipo no meio do mato. A gente até comentou onde o Luan pudesse dar aula de música, as crianças pudessem... Fazer acampamentos de verão, lembra? E isso, aluguel de roupas, de casacos, eu acho. De roupas em geral. A gente ia fazer um troca-troca de roupas, que hoje isso inclusive existe e funciona. Rateamos. Na época não existia. Perdemos a oportunidade. Mas tá tudo certo, não era pra nós, né? Não. Porque não fazia sentido, a gente não se movimentou. Mas era algo que a gente já falava há muito tempo de fazer algo juntas, né? Mas também, eu vejo que daí aprofundar isso já entra na Serafina, daí a gente precisa da nossa convidada especial, né? Que é a Lari. Sim, pra aprofundar, sim, eu só queria trazer a parte de que a gente começou com essa ideia, sem eira nem beira, sem saber o que fazer. E aí a Lari teve um gesto muito bonito, porque a Lari sempre foi muito mais próxima tua, né, do que minha, de dizer, gurias, me deixa fazer parte desse projeto, eu tenho muito que contribuir, e de fato, né, tipo, sim, Serafina total. É Serafina, porque a Lari entrou também. Com certeza. Então, somos completas juntas, mas que também criou esse laço de irmandade entre nós, da mesma forma como foi o processo do casamento, né? E 3 perfis totalmente diferentes, né? Sim, e isso é muito... Eu vejo, assim, que de tudo que a gente tem construído na nossa vida, esses relacionamentos são o mais valioso, né? Tipo assim, Serafina... Eu tenho muito na minha cabeça, assim, Serafina, ok, é uma empresa e tal, porque muitas vezes as pessoas falam de tipo, não misturar amizade com negócios, né? Como a gente fez e vive fazendo, na real, o tempo inteiro.
eu penso assim, mas, nossa, se eu não vou poder misturar amizade com negócio, se eu não vou poder misturar negócio com a pessoa que eu mais confio, Sim, com quem que eu vou poder? eu penso igual. Ou, por exemplo, não misture o casamento com negócios, né? Uhum. Que é o que eu vivo com o Johnny também, que não é fácil, não é nem um pouco fácil a gente conseguir separar, né? Ah, isso é a nossa relação, isso é o nosso negócio. Acaba tudo se misturando, né? A Serafina, a gente ainda tem lutas que a gente vive, pelo menos eu, né? Eu vivo lutas diariamente de tipo, tá, mas calma, até aqui é o meu limite como amiga. Depois disso, tipo, eu preciso também me enquadrar em prol de todo mundo, né? Com certeza. Que eu sou, acho que das três, só que tenho mais dificuldade com disciplina, com essa coisa de, tipo, tá sempre ali disposta a ajudar, né? Por eu ser mais avoada, mais espivitada. Então, eu acabo fazendo você sofrer mais por essa personalidade, mas que eu penso, nossa, se eu não vou poder me entregar, né, de cabeça num negócio com minhas amigas, com quem que eu vou poder, né? Eu acho que a gente tem, por muito tempo, carregado crenças que a gente ouve de outras pessoas falando que talvez não deu certo, mas que também porque talvez princípios invertidos aconteciam em determinada relação para uma pessoa falar isso, né? Não mistura negócio com amizade. E que eu vejo assim, nossa, não faz sentido. E deixando claro, né, que a gente conversou também, se em algum momento o nosso negócio fosse interferir a nossa amizade, Larga tudo e larga fica tudo. com a amizade. Com certeza. E isso é um pacto já entre nós, né? Larga tudo e fica com a amizade. Em qualquer momento que fosse interferir isso, a nossa amizade, a gente largaria tudo. Porque, para mim, a nossa amizade é muito mais importante que qualquer negócio que a gente possa fazer juntas. Sim, porque é uma coisa que não tem como medir o valor, né? Não. Não é como energia, dinheiro que tu conta. Não tem como tu medir o valor. E acho que a partir do momento que a gente coloca isso na nossa cabeça, também os nossos relacionamentos começam a se tornar mais duradouros, mais saudáveis, porque a gente entende que um tá em prol do crescimento do outro, né? E Exatamente. eu acho que isso é o mais bacana, né? Sim. De toda a nossa amizade. De que, por exemplo, lá no ensino médio, eu acho que foi o maior tempo que a gente ficou sem se falar, né? Sim, foi só lá. Eu acho que Realmente. a gente ficou uns 2 meses depois de uma briga, né? É. Sem se falar. É. Mas também, né, as cabecinhas. Mas eu acho muito engraçado que hoje hoje a gente fala sobre essa briga e a gente não sabe o que aconteceu. Por que a gente se afastou e ficou sem se falar durante 2 meses? Sim, por algo tão pequeno, né? Mas eu não me lembro o que era. Tu te lembra? Sério? Não, a briga em si, eu me lembro da gente se reconciliando no banheiro do colégio e tal. Mas a briga que nos afastou esses 2 meses, eu não me lembro. Tu te lembra? Eu me lembro. Então doeu mais em ti do que em mim. Não, porque eu fiz uma brincadeira. Não, isso foi o que nos reconciliou, essa brincadeira, porque eu fui tirar satisfação contigo Sério? da brincadeira e daí eu disse, o que tu tem a ver com a minha vida? Tu nem fala mais comigo, já fazem 2 meses que tu fez uma brincadeira, tipo, pra outras pessoas que me contaram. E daí eu disse, tá, vem cá, tu não fala mais comigo, que direito tu acha que tu tem de fazer essa brincadeira? E daí tu disse assim, nossa, calma, foi só uma brincadeira, sei lá. E aí a gente começou, tipo, ali a gente começou a se conversar, tipo assim, a gente brigou, ficou 2 meses sem se falar, e aí quando eu fui brigar contigo de novo, que daí a gente parou assim, tá, mas e por que a gente tá 2 meses sem se falar? Verdade. E aí a gente viu que a gente não sabia mais o motivo. Então eu também não lembro. Pois é. Não, tu te lembra porque isso foi o dia que a gente se reconciliou? Eu não lembrava, achei que era o motivo da briga, mas agora tu contando realmente faz sentido. E eu não lembro o motivo. É. E aí eu me lembro direitinho, no banheiro do colégio, daí ia a dizer. gente disse, tá, mas e por quê? Por que a gente tá sem se falar? Ah, eu não sei, tu parou de falar comigo, eu parei de falar contigo. Sei lá, foi uma coisa tão assim, né? Sim. E daí, tipo, nossa, mas eu te amo. Por que eu tô morrendo de saudade? Por que a gente tá longe? Mas foi a única vez também, adolescentes, né, que a gente Sim. ficou
sem se Sem falar. se falar, é. Em todas as nossas tretas, indiferentes se eram grandes, pequenas, a gente sempre soube se resolver, conversar. Daí sim, eu acho que dá um espaço para pensar, para refletir Sim, e depois vida que segue, né? sim, é verdade. Mas eu vejo assim, em todas as brigas que a gente teve, todas eu aprendi algo. Todas. Todas. Eu lembro uma outra também, que foi mais profunda, que tu me chamou na casa dos teus pais também para conversar, que era sobre... Ah, mas isso... Eu me lembro exatamente dessa briga e até acho que é importante falar eu já vou... Só quero introduzir. Eu tinha recém voltado do intercâmbio e a tua vida aqui, ela simplesmente continuou, né? E eu vivi outras coisas completamente diferentes. Então, eu voltei uma pessoa... Tipo assim, eu não me via mais já naquela vida pra qual eu voltei, né? Foi difícil pra mim voltar, no caso. E isso eu acredito que acontece várias vezes Sim. ao longo da nossa vida, que muitas vezes tu cresce de uma maneira que eu não tô te acompanhando, eu tô vivendo outras coisas. E aí eu preciso me realinhar, tipo assim, a gente precisa se realinhar uma com a outra para conseguir entender percepções e todo o crescimento que tu teve, porque, por exemplo, agora é uma fase diferente também que tu tá vivendo, e eu não sei se tu tem notado, assim, mas até as nossas conversas, tudo já tem mudado, desde quando tu descobriu a tua gravidez também. Sim. As coisas vão mudando o propósito, né? Cada caminho que vai se vivendo. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm essa maturidade de entender isso e muitas vezes deixam de falar com a pessoa. Só vão se distanciando. Sim, tipo, não faz mais sentido a nossa amizade, pronto, né? vou partir para outra. Como assim, né? Como assim? É um relacionamento. A gente tem um relacionamento, é dedicação. O casamento é assim, né, amiga? É dedicação. Então, jamais eu vou deixar de me dedicar à nossa amizade, indiferente da fase. Mesmo que eu esteja vivendo uma e tu esteja vivendo outra. Desde que a gente... mesmo que a gente esteja desalinhadas. É dedicação. Porque muitas vezes acontece, né? Muitas. E como tu disse, vai continuar acontecendo. Principalmente agora que você vai morar lá em Santa Catarina, né? Sim, tu ia contar alguma coisa em específica da nossa briga que eu te interrompi. Agora que me veio, eu te interrompi. Dessa da casa dos teus pais? Não, eu lembro um pouco do que foi a briga, mas eu lembro que aquilo me fez refletir muito, né? Que era, eu lembro de... Eu acho que eu te cobrei porque tu saiu com a Roberta, né? E tu não me convidou porque tu tinha... Alguma coisa... Eu lembro que tinha a Roberta no meio. sempre, né? A Roberta é minha amiga de infância também. Sim. E eu não lembro o que foi que eu te cobrei, que eu fiquei... E daí também tu ficou chateada porque eu estava cobrando algo. E daí tu também trouxe algumas outras coisas à tona que eu acho que já estavam dentro de ti há algum tempo. E a gente sentou, eu lembro que a gente chorou muito e eu me expressei. Também falei pra que... ti é difícil também se expressar, né? Sempre foi, sempre foi. Isso acho que eu te ensino muito também, Muito. né? E como vocês podem ver, eu mais ouço do que falo. e sempre foi assim. E eu sempre aprendi muito com a Jenny. Isso sempre me fez infeliz. Daí começa casos de família. Ela nunca me ouve. Não, eu sempre foi, sempre foi. Eu acho que é normal isso também, no relacionamento é normal. Sempre você falou mais do que eu. Mas mesmo que eu tenha dificuldade de me expressar, eu sempre consegui falar tudo pra ti. E tu sempre soube me ouvir e me orientar muito bem. Na verdade, muitas vezes eu te cavoco, né? Cavoca, cutuca. Mexe lá onde não precisava mexer, faz doer. Mas isso pra mim é uma qualidade tua. E eu acho que o mais bacana é... Toda vez que eu vou falar contigo, tu nunca me julga. Não há um julgamento. Eu sei que eu posso contar contigo pra tudo, que tu vai saber me orientar, vai me ajudar, vai, se precisar, né, dar uns puxões de orelha, se vai precisar dar. enterrar um corpo. Dá, não. Eu acho que, assim, as broncas...
Acho que eu tenho mais bronca dela do que já Da tive. tua mãe, com Ah, certeza. com certeza. Da mãe, Certo, sim, até certo. porque eu adoro dar uma bronca. Mas sempre me fez crescer muito. Sempre me fez pensar muito, né? Sim. Inclusive, agora, se é pra falar, então, de qualidades, também vou falar a tua. Ai, esse podcast vai ficar muito lindo. Romântico. E não pros outros, pra nós mesmos. Daí agora tu bota uma música no fundo, tá bem romântica. Bem bonita. Aham. Mas, inclusive, essa questão que eu sempre acreditei que uma complementa a outra é essa questão de que muitas vezes eu olho pra ti e penso, eu preciso ouvir mais. Tipo, eu preciso estar mais disponível pra ouvir. Aí tem algumas vezes que eu tô fazendo aquele silêncio proposital, assim, sabe? Uhum. E aí eu tenho notado, porque, né, só assim, só na brecha é que tu vai poder entrar, entendeu? Aham. Se eu dar brecha, porque senão eu tenho história pra contar, eu não paro, tipo assim, o dia todo, até de madrugada, né? Sim. Mas muitas vezes eu tenho feito esse exercício e praticado porque eu tenho notado, por exemplo, preciso escutar mais. Talvez ela não fala tanto sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa, porque não tem espaço para isso. Então, faz alguns meses, assim, que por muitas vezes eu tenho exercitado isso em mim, porque realmente eu tenho essa dificuldade. Então, tu também me ensina a... Calma. Deixa um tempinho pro silêncio, sabe? Uhum. Tipo, não faz mal. Faz muito bem, inclusive. Tipo, aí essa questão de me moldar mais ao que a vida me apresenta, tu me ensina muito sobre isso. De, por exemplo, encarar com mais naturalidade. Calma, agora é corrido. Mas Vai calma, passar. daqui a pouco vai passar. Não precisa entrar em desespero. Tipo, eu sou muito desesperada. Quando eu vejo que parece que a vida tá me atropelando, assim, calma, vai passar. É só esse período, né? Uhum. Porque eu vejo que a tua vida é muito mais corrida do que a minha. Inclusive, eu chego a ficar angustiada de olhar. Mas tu tá sempre feliz com a tua vida. E aí, por muitas vezes, eu também me coloco mais em situações de tipo... Por que eu estou reclamando disso? A minha vida é muito boa. Eu não tenho estresse com outras pessoas, tipo, no meu trabalho, né? Coisas, às vezes, que tu compartilha comigo que é estressante, porque tu trabalha com muitas pessoas, né? Sim. E eu não tenho esse estresse. Tipo, perto da tua vida, a minha é uma calmaria. Então, também faz olhar um pouquinho mais e, tipo, não reclamar tanto, né? Porque eu tenho essa coisa de que enquanto tu não fala o que tá te incomodando, eu não paro de falar, né? Eu falo muito sobre o que me faz muito bem. Eu também tenho essa coisa, né? Não sou uma pessoa negativa. Mas, por outro lado, quando uma coisa me incomoda, ela me incomoda muito. E aí, muitas vezes, eu, tipo, penso assim, calma, só quieta, age com naturalidade. Também acontece não gostar de tudo, não tem problema, né? Então, eu aprendo também muito contigo essa paciência de, tipo, entender que nem tudo vai ser do jeito que eu gosto, né? Tipo, pra isso eu sou um pouco mais... eu não tenho muita maturidade ainda pra conseguir olhar pra vida e pensar que também vão ter muitas partes que eu não gosto. E tá tudo certo, tá todo mundo vivendo isso, né? Então, também aprendo muito essa maturidade contigo que eu não tenho. A maturidade também de me dedicar mais às pessoas. Acho lindo a forma como tu é com as outras pessoas, de que tu doa qualquer tempo livre que tu tem em prol de, tipo, fazer algo que vai deixar outra pessoa feliz. Tipo, não, é meu tempo livre. Mas isso eu tenho achado um equilíbrio justamente também te observando. Talvez tu não saiba, mas tu também acrescenta muito nessa parte, porque da mesma forma que eu me dou demais, talvez tu ache que tu te doe de menos, eu vejo que a gente tem que achar um equilíbrio. E muitas vezes por me doar demais, eu vejo que eu estou encontrando esse equilíbrio, eu deixar de cuidar de mim e das pessoas mais próximas, a gente já conversou sobre isso. Até de ter um tempo sozinha. Até de ter um tempo sozinha para me dedicar tanto aos outros. Então, eu vejo que esse ano eu consegui muito achar esse equilíbrio. E muito por te ouvir. Talvez em muitos momentos que você falava sobre isso, eu ficava quietinha.
mas eu absorvia isso para minha vida também. Então, hoje eu consegui achar esse equilíbrio, mas no passado era exatamente assim. Eu me doava muito para os outros e esquecia muito de mim, da minha casa, do meu esposo, até da minha família, né? Sim. Talvez por não saber dizer não, mas Isso, exatamente. também trouxe para mim mais sims, né? De olhar mais para o que tá em volta, assim, eu te ajudo, claro, eu faço, vamos lá, né? Vendo que muitas vezes a pessoa só tá precisando de um respiro, de uma ajuda, enfim, né? Sim, e que para ti às vezes é tão pouco, você dele ter os 5, 10 minutos, né? Sim. E vai fazer aquela outra pessoa tão feliz, tão bem. Sim. E, inclusive, trabalhando juntas, também tem muitas outras qualidades, assim, profissionais, né? Não é nem só o lado pessoal. A Serafina, agora, em 2 anos, eu noto, assim, que a gente tá mais alinhada e tal. Com certeza. Mas lá no início foi bem puxado. Quase que a gente teve que desmanchar, quase que a gente saiu da Serafina pra manter a amizade. Não vai mais dar isso aqui pra mim, também faz parte. Só que faz parte, no caso, se tivesse que desfazer também. Não vejo mal nenhum, né? Sim. De que, por exemplo, eu acho que muitas vezes a gente deixa de dar um próximo passo para aquilo que a gente quer, por exemplo. Vou usar a Serafina de exemplo, que a gente poderia, muito antes de ter começado tudo, ter tido esse medo de, mas pode ser que balança a amizade, pode ser que não sei o quê. Tá, mas a hora que balançar ainda é tempo de romper alguma coisa, né? E não a amizade, né? Sim. O negócio. Eu acredito que a gente começando e se doando para um processo desses é só crescimento, né? Se tu for olhar tudo que a gente viveu. Nossa. Através da nossa amizade, através da Serafina. E eu conheci pontos na Serafina que eu ainda não conhecia. E da mesma forma, acredito que tu comigo. Sim, porque eram pontos profissionais, a gente não lidava. A gente nunca tinha trabalhado juntas, né? Então, eu descobri um lado da Jenny que eu desconhecia e vice-versa. Então, lados não tão bons. Lados não tão bons. Sim, porque talentos, o profissional... né? Também, porque o profissional, ele leva a gente para um lado mais... eu acredito também, mais aquela coisa assim de... tu quer muito que aquilo dê certo, né? E aí tu trata aquilo como, muitas vezes, né? Eu tratei aquilo como, se não for do meu jeito, não vai dar certo, né? E aí tu começa a ver que não, que existem vários jeitos para aquilo dar certo. Não é só o meu. Eu acho que a virada de chave foi quando a gente entendeu onde cada uma era a melhor e soube respeitar. A Jenny é melhor nisso, a Lara é melhor nisso, a Kelly é melhor nisso. Se a Jenny tá falando, é porque ela tem conhecimento melhor daquilo. Então, eu vou confiar. Lembra que eu te disse esses dias, mesmo que eu não concordo, sim, eu sei que tu sabe mais sobre isso, então eu vou fazer o que tu tá falando. Isso, exatamente. E assim na minha área, na área da Lara, então é confiar, sabe? Eu acho que essa divisão é que virou a chave do nosso negócio. Porque senão, realmente, o caminho que a gente estava tomando tinha tudo para realmente a gente desfazer a Serafina, Sim, né? Tava sendo pesado, Tava sendo pesado, não tava sendo legal. Sim, é verdade. E quanto à nossa amizade, eu vejo que a gente não ter medo de entrar em certos processos juntas, porque a gente sabe que qualquer coisa que acontecer ali no meio, que a gente vê que não vai, que vai passar do nosso limite como pessoa, vai ser muito tranquilo da gente se olhar e dizer, olha, não tá dando pra mim, tá passando daquilo que eu posso ceder, sei lá, né, enfim. Vamos só voltar com a amizade, né? Isso aí. Tão simples. E aí, o processo do casamento também eu vi isso, assim, que parecia algo tão grande quando a gente começou de como é que a gente vai organizar isso? São 3 casais, é um monte de convidados, cada casal vai ter as suas particularidades, né? De querer trazer para características para a cerimônia, enfim. E aí, quando a gente começou, parecia tão grande. Daí a gente foi fatiando em alguns pedaços e foi indo tão natural também, eu mesmo né? dizer, quando eu penso no casamento,
eu não lembro de ter sido pesado. Não foi, né? Eu lembro de ser algo muito leve, porque, como tu disse, a gente fatiou e a gente soube respeitar a particularidade de cada uma. A gente soube ceder. Na nossa viagem, a gente soube ceder. A Jenny é mais roots, assim, né? Ela é mais de boa, assim, pra ficar em... Como é que é o nome daquilo? Hostel? Hostel. Eu já sou... Eu nem quero saber o nome do negócio. Gente, pra mim isso é bem difícil, assim, sabe? Banheiro. Banheiro, assim. A Jenny é muito... A Kelly não vai em qualquer matinho. A Jenny vai, sabe? Então, assim, pra mim é uma dificuldade. Ficar sem banho, jamais. Jamais. Eu, 5, 6 dias no banho de gato, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, eu queria viver um pouco a vida dela também. Tipo assim, eu amei viver algumas locações que tu pegou também. Dias de luta, dias de glória, né? Então, assim, eu também... Amiga, eu prefiro a tua vida. Então, assim, eu também tive a maturidade de entender que o nosso orçamento era X, e era X, e eu precisava ceder, e não adiantava eu ficar emburrada, bater o pé. Não. Então, assim, cada uma soube se respeitar e dizer, não, aqui então eu vou cuidar, aqui tu cuida, aqui eu cuido, aqui tu cuida. E assim, ela cuidou, eu cuidei, às vezes quando a gente tinha dúvida a gente compartilhava, se não ela alocava, só mandava lá o link no grupo, esse aqui em tal lugar, esse aqui em tal lugar, né? E funcionou. E funcionou. E foi muito legal. Foi uma experiência equilibrada. Foi, e eu jamais voltaria, como eu disse, dormir no aeroporto, não quero mais, mas foi muito legal. Eu não sei se tu ouviu o podcast que eu fiz com o Johnny, a gente falou sobre isso, que ele disse, partiu Europa então, 2023. Eu disse, partiu, mas nada de dormir em aeroporto, assim. Mas foi legal naquele momento. E aí ele assim, como assim? O que mudou em ti? Mudou. Eu não, né, a gente não tá mais para as mesmas aventuras. Ficar em hostel até, ainda pra mim, ok. Tu não quer nem saber o nome do negócio. Não quero nem saber. Mas eu tenho certeza que tem sido esse equilíbrio. A troca. E daí aqui também quero falar aqui, de novo, né, que a Kelrin é a representante e eu devo ser a representante dos amigos dela também, mas, tipo, das minhas amizades em geral, de que uma amizade, um relacionamento, quando mais profundo, quando a gente procura essa profundidade, né, a gente vai encontrar muitas tretas, mas a partir delas, inclusive as tretas vão ser muito boas para o crescimento de todo mundo. Mas o que a gente vai viver que não é encrenca é muito maior do que qualquer coisa que a gente vai provar num relacionamento que é mais raso, né? Verdade. Numa amizade que é mais superficial, de só, oi, tudo bem? Tipo, não, tu sabe que tu tem um apoio, que tu nunca vai estar sozinho, que, sabe, tu não se sente, por mais que a gente tenha familiares e tal, mas tu saber que tu tem mais um grupo de apoio, né? Tipo, pessoas, às vezes, que estão mais próximas de ti do que a própria família, né? Com certeza. Por exemplo, em relacionamento, de entender o que se passa na tua cabeça e na fase da vida que tu tá passando. Então, eu acho que tudo isso numa amizade realmente não tem preço que pague e não tenha encrenca que faça não valer a pena, né? Concordo plenamente. Cada ponto vale a pena. É recompensador, né? E cada vez que a gente passou por alguma encrenca, que a gente conseguiu passar por ela, resolver ela, o relacionamento se fortalece. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu acho que a cada dia a gente se fortalece mais a nossa amizade. Serafina, né? Porque é diariamente, né? A gente aprende uma com a outra, a gente aprende a ceder, a gente aprende a respeitar mais o espaço uma da outra. Sim. Que isso também é difícil, né? Respeitar o espaço uma da outra. Sim. E a gente vem construindo isso diariamente. Diariamente, com a nossa dedicação, né? Sim. São ensinamentos pra vida, né? É. O que a gente vive em relacionamentos de amizade, assim. Sim. Amiga, me conta o que tu tá sentindo com a minha ida pra Floripa? Eu nem processei isso direito, pra te falar bem a verdade. Eu nem parei Tu tá vivendo uma gravidez, é muita coisa. Não, eu nem...
E tu sabe que sim, eu vou sentir saudade, mas a mesma coisa que eu acho que eu vou sentir um impacto maior quando eu sei já que tu vem em janeiro, eu sei que tu vem em fevereiro. Sim, tipo, ainda não é tão definitivo, né? Isso, eu sei também que para mim nesse momento vai ser fácil talvez te visitar, né? Conciliar. Então eu ainda estou vivendo esse processo de boa, porque na minha cabecinha a gente vai continuar se vendo. Talvez no momento que você não venha mais tanto para a igrejinha, né? Eu sinta mais, mas eu ainda não parei para pensar nisso. Eu acho que eu vou sentir talvez no dia a dia, né? Mas Sim. Na verdade, tenho sentido algumas coisas assim, mas como eu já passei por um processo parecido, de que, por exemplo, quando eu e o Johnny a gente se mudou pro mochilão, né, que a gente ficou basicamente 2 anos longe, as pessoas falavam muito, principalmente lá na Irlanda, né, os amigos novos que a gente conhecia, a gente falava muito sobre, a gente casou com um casal de amigos, não sei o quê. Quando a gente falava da nossa amizade, muitas pessoas comentavam assim, quando vocês voltarem, vocês vão estranhar, porque a relação vai ter mudado. Mas isso é normal, tá? Acontece com todo mundo. A gente ouviu várias pessoas falando, tipo, vocês vão sentir que quando vocês voltarem para a cidade de vocês, as amizades que vocês tinham não vão mais ser as mesmas. Porque vocês estão vivendo um mundo de coisas diferentes aqui. Uhum. E as pessoas que ficaram na cidade de vocês, elas também estão crescendo, mas é uma coleta de informações diferentes sobre a vida, né? Uhum. Tipo, enquanto a gente estava numa explosão de informação, emoção e de várias coisas que a gente vive tão longe de casa, né? A vida de vocês estava tranquila, tipo, né? Trabalho andando, tudo em ordem. A gente estava numa bagunça de pensamentos, de emoções, né? Quando a gente voltou. E por isso que a gente teve essa coisa de ter que se realinhar, né? Uhum. Quando a gente voltou. E demorou alguns meses. Eu me senti muito, realmente, um peixe fora d'água e principalmente fora da tua vida, né? Da vida do Everton. Tipo, a gente não se sentia mais tão parte. Mas eu vi que isso foi uma fase. E no caso que ela é uma fase que, além de trazer muito crescimento, tu tem como buscar aquilo de volta. Se tu quiser, Se sim. tu quiser, tem. E aí eu comecei a entender que várias pessoas que tinham me falado sobre isso antes, talvez não tiveram essa sensibilidade de entender que dá pra buscar, sabe? Que dá pra realinhar. Então eu não tenho mais esse medo de, tipo, eu acredito que sim, que a gente vai estar longe, que a gente vai ficar sem se falar por bastante tempo também, quando a gente não vir tanto a igrejinha, porque eu não sou uma amiga online, né? Nada. Eu sumo. Nada online. Online eu sumo. Ela é péssima online, gente. Péssima. Nada. Tem a melhor amiga pessoalmente, mas online ela é péssima. Pois então. Talvez mude um pouquinho quando eu tiver já a criança, né? Agora não é a sei, criança. amiga. Tu vai ter que te esforçar um pouquinho. Vai ter que ceder um pouquinho. A gente vai conversar sobre isso lá na frente. Tá, a flexibilidade, a gente vai passar por isso. esse... Tá. Então tá, só não me adianta a fase, porque senão pra já mim vai ficar ela sofrendo, vai ficar Sim, nervosa. ela tá parecendo grande já. Mas eu também tenho essa consciência de que quando a gente vir visitar e quando vocês forem visitar, a gente vai conseguir se realinhar. Com e eu certeza. acho que ainda vai ser ainda melhor, sabe? Porque a gente vai ter fases diferentes, vai estar todo mundo crescendo. Eu acho que as trocas, né? Nossa, vocês vão ter um mundo de coisa acontecendo com o bebê, sabe? Isso se eu parar pra pensar, vai fazer eu chorar, né? Tipo, saber que eu não vou te ter. Amiga, não pode, para. Que eu não vou te ter do meu lado no momento mais importante da minha... é Não do lado que eu digo que eu sei que vai estar do lado, tá? Vai ser a pessoa que eu vou poder contar. Mas eu já falei que quando a criança nascer, eu vou vir e vou ficar um mês na tua casa. Então tá, a gente... Agora, tá tu gravado. Vai correr comigo no terceiro dia. Tá registrado. Ai. Mas é saber que nesse momento talvez eu não te tenha aqui tão perto como eu gostaria. Eu acho que
quando eu paro pra pensar, é o momento que mais me dói. Mas faz parte. Faz parte porque tu também vai viver isso. Tu vai ter em julho isso? Junho. Junho. Pois é. Junho. Gente, marque, entre em contato com o Silveiras. Encher a agenda em junho. Enche a agenda em junho, julho, agosto, setembro. Não, junho só tá bem bom. Ali nos primeiros 30 dias, aí eu venho fotografar nascimento. Isso. Os primeiros dias em casa. Isso. Aí eu vou estar contigo ali quando... Porque Contigo não, eu vou estar, tipo, vivendo. Mas aí quando tu precisar, assim que, tipo, a amiga vem aqui, aí eu corro. Porque eu acho que tu também vai ter essa questão de querer estar sozinha, eu pode tenho ser. Essa impressão. Eu sou muito assim, às vezes, de querer resolver tudo sozinha, né? Então, talvez eu tenha isso. Mas, como eu também ouço que nesse momento a gente busca muita ajuda, né? E pra gente buscar muito ajuda, como tu disse, se a gente tem mais intimidade com amigos do que a própria família, pra mim parece mais fácil te ter ao meu lado. Sim. Né, do que talvez alguém da família, né? Claro, eu vou querer ter minha mãe, minha sogra, mas talvez o tempo, né? Sim, e até por questão mais sensibilidade, casamento, né? Acho que tudo tu vai ter mais empatia, talvez, do que minha mãe, do que a minha sogra, sabe? Sim, porque elas já passaram por isso, para elas, a princípio, já seria fácil, né? Isso. Tipo, já passei por isso, tô viva, tô aqui em pé, né? Isso. Tu vai passar. Força. E eu quero dividir isso contigo, né? Sim, eu quero, né? Eu quero viver isso. Mas eu acho que também fica muito prático. Então, eu tô na minha cabeça, pra mim, tá tudo muito prático ainda, sabe? Tipo, 5 horinhas daqui, sabe? E é mesmo. E aí, daqui a pouco, tipo, eu vou vir em um fim de... Isso, e eu também vou me esforçar. Sabe? E é isso... É esforço, né? Dedicação. Como a gente fala, eu vou me esforçar também para que a gente tenha uma agenda onde pelo menos uma vez, talvez por mês, a gente consiga se ver. Sim, porque a Kelvin faz isso. Ela faz uma agenda anual. Daí ela pensa, eu tenho que ver fulano, ciclano, nananana. Eu vou colocar isso de 15 em 15 dias, assim, e daí ela vai distribuindo. Aí a agenda de 2023 dela já tá organizadíssima. Super. Tipo, com as jantas de amigos e tal, aí depois ela só vai comunicando pras pessoas. Isso aí. Já faz 15 dias que a gente não se vê, tá na hora da gente fazer uma janta. Mas a única coisa que eu consigo pensar é dele, esse bebê, como a Kelly fala. Porque ela chama ele, mas não pelo fato de ser um menino ou uma menina, porque ainda não sabemos. Por mais que eu vou deixar aqui registrado que eu acho que vai ser uma menina, ela fala ele como o bebê, no caso, não como menino ou menina. Então, eu não consigo pensar em outra coisa, senão quando ele estiver lá em Florianópolis, de bundirica de fora, curtindo a praia, bronzeadaço, porque, né, a pele é super boa, e não vai ser que nem eu, que vai ficar rosa no sol. E isso que é o legal, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Toda vez que eu paro para pensar em eu estar mais velha, eu estar com criança, em nenhum momento tu está fora disso. Tu sempre tá. Em todas as fases da minha vida, eu consigo imaginar a gente com os nossos filhos. Eu também. Eu consigo imaginar a gente, né, não trabalhando, curtindo uma praia. Consigo, super. Nós na velhice jogando uma canastra. Primeiro a gente ficando super ultra milionária com a Serafina. Isso. Consigo imaginar também. Férias na Europa, sem hostel, amiga. Só com as tuas locações. Deixa tu fazer todo o itinerário. Então, assim, não tem nem um momento na minha vida, nenhuma fase que eu não consiga te incluir. Pra mim, você está até o final da minha vida inclusa em tudo. Talvez sim, porque isso não é uma opção pra ti. É por isso. Mas é isso, sabe? Então, acho que uma amizade verdadeira, ela precisa de confiança, ela precisa de dedicação. Não pode ter julgamento. A gente está sempre ali disponível para aquela pessoa e estar feliz, como eu disse, de estar disponível para aquela pessoa. Porque eu sei mesmo que tu não estando online, não significa que tu não está disponível para mim. Eu sei que é só eu pegar meu telefone e te ligar. Se precisar vir para a igrejinha, no outro dia de manhã tu já tá aqui, se for necessário. Rapidinho. A mesma coisa eu.
Então, tu pode ter certeza que eu sempre vou estar me dedicando à nossa amizade. Sempre, 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 sempre. E a nossa amizade em cima de qualquer negócio também, né? Isso aí. Isso aí, amiga. Nossa, que coisa boa, né? A gente tinha que fazer isso mais vezes. Sim, a gente acaba... Um momento assim, a gente acaba também trazendo coisas à tona, né? Trazendo, eu acho que fortalecendo o nosso amor uma pela outra. Porque também não é todo dia que a gente faz declarações, né? Sim, isso aqui é tipo uma troca de votos. Isso aí. Viu só? Porque a gente não tá habituado a falar o óbvio, né? Principalmente eu. Isso é outra coisa que eu aprendo contigo, né? Tipo, falar te amo, abraçar. Eu já sou bem mais na minha, né? E a Jenny tem uma dificuldade, né? Porque cada um tem uma forma de expressar o amor, né? O tempo talvez seja, né? Mas também com a vida corrida que às vezes eu tenho, talvez hoje não seja tanto tempo, mas eu tenho essa coisa de enviar um bolinho. E ao invés da pessoa dizer assim, obrigado, só ficar feliz, tipo assim, entender que é a minha forma de linguagem. O entregador chega aqui em casa com um brownie quentinho. Ou um açaí, ou um né? açaí. Não, qualquer coisinha assim, bem simples, sabe? É simples mesmo. É só uma forma de carinho pra lembrar realmente que eu amo aquela pessoa. E pra mim é super natural isso. E eu acredito que pra ela não deve ser tão natural, né? E a primeira coisa que ela manda assim, amiga, que isso? Amiga, não precisava. É difícil pra ti aceitar. Receber presente. Mas agora tu tá melhorando. Não lembro qual foi a última coisa que eu te mandei, mas tu não mandou nenhuma frase assim. Eu não lembro o que foi, mas me marcou assim de... Não, opa, ela não falou nada, ela soube aceitar. Sim, é porque na minha cabeça, tipo, eu nem estou de aniversário. Por que tu tá me dando presente? Ela tem dificuldade de receber presentes. Tenho muito. dificuldade. E tu tem muita facilidade em dar. Vamos achar Uma um hora equilíbrio. tu podia fazer um podcast sobre isso, né? Dessa tua dificuldade de receber. O que é? O porquê que a Jenny tem dificuldade de receber Não sei, presentes? eu tenho que escrever, porque daí eu consigo traduzir isso. Eu vou ter que escrever sobre isso. Porque até no aniversário tu fica um pouco errada quando tu ganha presente. Eu fico toda errada. E principalmente quando é um presente maior. Porque tu fala assim, meu Deus, pra que tudo isso? Tipo, ela adorou o presente e daí ela faz um comentário. Sempre tu faz um comentário. Meu Deus, Sempre. amiga, pra que gastar tudo isso? Oi? Só nem aceita. fala. Tá aí teu aniversário, né? E é sempre um dilema pra ela. Pensa, eu né? acho que assim como é difícil pra mim receber presente, é difícil de presentear. Mas não pelo fato assim, que eu não quero investir Gastar. num bom presente e tal. É realmente tipo, eu não sei o que dá. É que, como tu é muito dos significados, pra ti o presente tem que ter um significado. Não é simplesmente eu ir ali comprar, por exemplo, uma calça que eu sei que ela tá precisando. O presente, ele tem tu se amarra muito no significado. Eu quero ser genial Isso. dando um presente, aí eu paraliso, porque senão vai ser genial do jeito que eu quero. Tipo assim, se tu não vai amar muito, nem quero te dar um presente, então. Isso, mas tá tudo bem. Não precisa me dar o presente no dia do meu aniversário. Se tu vem em algum momento algo que te toca, que tu... Meu Deus, e nem tem como, porque eu não vou te ver, né? Porque Isso. alguém vai comemorar o aniversário sozinha, sem mim. Né? Mas a gente vai comemorar depois. Tá tudo bem, Não né? vai, não. Vai sim. Tá tudo bem, né? Eu tenho que pensar nisso, então. Então, vamos finalizar esse podcast, porque eu preciso pensar no teu presente agora. Minha linguagem de amor, né? A minha é palavras, né? Palavras. Palavras de afirmação. Então... A Jenny tem muito essa questão de encorajar, né? De saber, ela fala muito, sim. Mas no momento de ouvir, eu acredito sim que tu é uma ótima ouvinte. E eu às vezes falo, mas não tem nada certo na minha cabeça e tu traz essa ordem, né? Muitas vezes... Organizar os teus pensamentos. Meus pensamentos, os meus problemas, muitas vezes. E de dar um direcionamento. E se tem algo que tu sempre fez comigo, foi sempre me encorajar nos meus processos. E muitas vezes eu não acredito e tu tá lá me encorajando. Isso é verdade. Vai. Voa as tuas tranças. Voa as tranças. Em tudo. Se tem alguma coisa, eu pensei em fazer, às vezes ela dá uma ajeitada naquilo, né?
use a criatividade dela para deixar aquilo ali um pouco mais redondinho, mais bonito. Mas ela sempre diz, vai, com certeza tem capacidade. Eu nunca vi tu dizendo assim, ó, em todos esses anos de amizade, bah, amiga. Acho que isso não vai dar certo. Não. Tu sempre entendeu, soube me ouvir e sempre conseguiu ver o meu potencial naquilo e sempre me encorajou. Então, isso tem muito forte, conforme a gente conversou até antes, né? Tu encoraja muitas pessoas. Eu vou ter que estar aqui para o teu parto normal, né? Isso, era aí que eu ia chegar. Então, assim, eu preciso de ti para conseguir fazer meu parto normal. Quem vai participar do teu parto? O pai da criança? Não. Não. A minha melhor amiga. A pessoa que me encoraja. Então, assim, obrigada, Jenny. Obrigada por sempre me encorajar também, em tudo na vida. Sortudas somos nós de termos uma a outra. É verdade. Concordo totalmente. Assino embaixo. E a gente deseja, com esse podcast, que as outras pessoas também se dediquem mais às suas relações, né? Porque se muitas pessoas hoje falam pra nós, nossa, como é bonita a relação de vocês, é porque não é nada fora do comum o que a gente faz para ter essa relação. Tem aquela palavra, né, que é simples, mas não é fácil. Então, é só a questão mesmo da gente se dedicar, porque vale muito a pena. E eu não sei como a gente vai viver agora esse processo da mudança, mas se tem uma coisa que me consola, então, é que a gente vai poder ir e vir quando a gente quiser. Tá um pouco mais fácil do que quando a gente fez o intercâmbio, né, que ficamos os 2 anos praticamente sem se falar, porque a gente se falava muito pouco online e tal, só trocava uma mensagem e outra. Mas também acredito que esse processo também tá aí para me ensinar a ser um pouquinho mais presente online, né? Talvez a gente conseguir conciliar mais os nossos momentos de férias também. Sim. Para passar juntas. Tempo de lazer, né? Tempo juntas, lazer. Que a gente muitas vezes fica trabalho, da minha forma, vocês também, né? Por terem trabalho também no final de semana, da gente conseguir ceder mais, ter essa flexibilidade para conseguir ter mais momentos de qualidade juntas, né? Sim. Inclusive, isso é algo que também, né? A gente mesmo perto, a gente também tem essa dificuldade, né? Por falta de tempo. Por falta de tempo, de realmente poder... Olha, qual foi a última vez que a gente saiu, né? Hoje, agora, a gente saiu para almoçar juntas, mas isso é algo que também a gente relaxou, vamos dizer assim, né? E mesmo morando tão perto, né? Então, talvez agora longe, a gente se dedique ainda mais do que agora que a gente estava tão pertinho uma da outra. Sim. E o melhor de tudo é que a gente vai ter 50 praias para curtir juntos. Só 50? Só ali. Só ali na cidade, né? Aí, se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, tem um pouquinho mais. Aí a gente vai ter um pouquinho de praia. E justamente eu tô indo pra lá porque eu sei que tu gosta de praia. Só porque eu sei que tu gosta de praia. Viu, gente? Isso que é um relacionamento. Daí eu sei que tu vai ir me visitar automático, assim, né? De qualquer jeito, tu vai me visitar. Com certeza. Então tá, amiga, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou muito feliz por te ter na minha vida. Eu também sou muito feliz. E através desse podcast, eu só espero que mais e mais pessoas dediquem o seu tempo para relacionamentos tão bonitos. Porque eu realmente me sinto uma pessoa completamente realizada quando eu penso na nossa amizade. Porque supre tudo aquilo que eu peço, sabe? Tem alguns pontos além. A desenvolver. Mas eu sou muito feliz de te ter na minha vida. E realmente esse podcast vai ser um confortinho no meu coração todas as vezes que eu tiver saudade também. Isso também foi um motivo para eu poder nos ouvir, uma falando para outra. E não esquecer, né? Falando as obviedades uma para outra, que inclusive também eu tenho dificuldade de falar, né? Então, também é uma forma de ficar gravado para que quando tu sinta a minha falta também poder ouvir. Adorei a ideia, parabéns pelo podcast. Tenho muito orgulho disso tudo que tu tá criando. Eu sei que tu vai longe e eu te amo muito.
saiba que tu sempre vai poder contar comigo. Eu sempre vou estar disponível para ti. E de forma sempre muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Essa é a minha amiga. Obrigada, tá, amiga? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo. Ai, muito legal esse negócio aí de podcast. Muito, né? Gostei. Eu acho que... Peraí, que eu acho que... Vocês viram, né, que eu tenho dificuldade. Eu não falei eu te amo. Eu te amo também, amiga. Isso é raro, isso é muito raro. Isso é então vai raro. ficar gravado para todas as vezes que tu quiser ouvir. Pode falar de novo, por favor? Eu te amo, amiga. Do fundo do meu coração. Não tô pronta para me despedir. Nem eu. Um beijo. Um beijo.